Você estava demorando para me botar no ar. O que é, Reinaldo Azevedo? Agora começou com preconceito contra mim, tá me tirando. Não, presidente, que é isso? Não, é importantíssimo. Nós vamos continuar, inclusive o último bloco é com o senhor. Mas o que a gente tem aí? Vai lá. O presidente Lula participou nesta terça do Fórum Empresarial do BRICS, grupo de países que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro acontece em Joanesburgo, capital sul-africana. Além de Lula e Cyril Ramaphosa, presidente do país, participou do encontro o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não compareceram, mas enviaram representantes. No discurso que fez no Fórum Empresarial do BRICS, Lula destacou o dinamismo do grupo. Desde a primeira cúpula de chefes de Estado e de governo, nossa participação na economia global vem se ampliando. Já ultrapassamos o G7. Respondemos por 32% do PIB mundial em paridade de poder de compra. Projeções indicam que os mercados emergentes de desenvolvimento são aqueles que apresentarão maior índice de crescimento nos próximos anos. Segundo o FMI, enquanto os países industrializados devem desacelerar seu crescimento de 2,7% em 2022 para 1,4% em 2024, o crescimento previsto para os países em desenvolvimento é de 4% nesse próximo período. Isso mostra que o dinamismo da economia está no sul global e os BRICS é sua força motriz. O estoque de investimento externo direto dos BRICS no Brasil cresceu 167% entre 2012 e 2021, atingindo 34,2 bilhões de dólares. Hoje, quase 400 empresas do bloco operam no Brasil. Depois dos últimos 6 anos de retrocesso e estagnação, o Brasil vai voltar a gerar empregos de qualidade, a combater a pobreza e a aumentar a renda das famílias brasileiras. Muito bem, olha aqui, nós vamos ver no bloco 4, né, que só para as redes sociais e para o Band News TV, e portanto aqueles que estão vindo só no rádio, depois procura nas redes, porque isso é importante, né? Que há toda uma conversa sobre se os BRICS devem ou não se constituir numa alternativa aos países ricos, especialmente ao G7. O Lula se manifestou a respeito disso, né? Porque há alguns bananas aqui no Brasil, sobretudo gente que é incapaz de pensar de uma maneira minimamente estratégica, que vem o Brasil se movimentando nos BRICS e acho, pronto, vamos ter de romper com os Estados Unidos. Olha, vamos deixar de ridicularia. Não é definitivamente disso que se trata. O Celso Amorim deu uma entrevista, começou a dar ruído. Bom, o Lula, na sua live, falou uma coisa importante. Do que é que eu estou falando? Vamos lá. Quem é? Vale Bene? Eu, sim. Diz que o BRICS não quer ser um contraponto ao G7 e aos Estados Unidos. O presidente brasileiro adotou um tom mais conciliador depois do assessor da presidência, embaixador Celso Amorim, afirmar que o mundo não pode ser ditado pelo G7 e que uma lista de 23 países que desejam entrar no grupo representa a criação de uma nova ordem mundial. O tom de Lula foi outro. Ele disse: não queremos ser contraponto ao G7, ao G20, aos Estados Unidos, a gente quer se organizar. Queremos criar uma coisa que nunca existiu, sul global. Nós sempre fomos tratados como a parte pobre do planeta, como se não existíssemos e fôssemos países de segunda categoria. O BRICS não significa tirar nada de ninguém. O BRICS tem essa simbologia. Não é simbologia da rivalidade, mas de criar um organismo novo, forte, que tenha muita gente e muitos recursos. A gente tem um trecho... A gente não quer ser contraponto ao G7, a gente não quer ser contraponto ao G20, a gente não quer ser contraponto aos Estados Unidos, a gente quer se organizar. A gente quer criar uma coisa que nunca teve, uma coisa que nunca existiu. O sul global. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta, como se nós não existíssemos. Nós sempre fomos tratados como se fosse de segunda categoria. Os BRICS não significa tirar nada de ninguém. Eu acho que os BRICS têm essa simbologia.
não é a simbologia da rivalidade, mas é a simbologia de criar um organismo novo, forte, que tenha muita gente, que tenha muitos recursos. Olha, a entrevista do Celso Amorim, vamos lá. A ideia de que se vai criar uma alternativa ao domínio dos Estados Unidos e tal, se acontecer, e acho que cedo ou tarde acontece, a hegemonia americana já não é mais a mesma, mas isso vai pela ordem dos fatos, entende? Não precisa anunciar isso. Não é que, se não anuncia, a gente pode fazer e ninguém percebe. Bom, não é segredo para ninguém que a China disputa influência com os Estados Unidos. Quantas vezes nós vimos textos dizendo a próxima guerra mundial, se acontecer, pode ser entre China e Estados Unidos. Há uma competição de espionagem entre os dois países. A guerra em curso hoje, a mais importante e a que mais interfere na economia mundial, tem a ver já com a Rússia, com os Estados Unidos e a China. A China, se não dá apoio integral ao Putin, mas pelo menos está dizendo nada de pior acontecerá. Não que a Rússia não tenha armas para ameaçar, mas de qualquer modo a China dá suporte visível à Rússia. Então é claro que os BRICS podem servir de uma plataforma para a China ganhar mais espaço. Por sua vez, há algumas contradições entre Índia e China também. E os dois podem, em certa medida, ter interesses, às vezes, contraditórios aos do Brasil, especialmente no que diz respeito a manufaturas, à indústria. Ainda que a China seja o principal comprador do Brasil. Então, há interesses múltiplos, variados, e o Lula faz muito bem de investir no fortalecimento dos BRICS. Isso que ele diz de países importantes serem deixados fora da órbita, bom, é demonstrável pelos fatos. Não é? Agora, passar a tratar isso como, olha, nós vamos desbancar esse, vamos desbancar aquele, nós vamos nos opor à ordem mundial ditada pelos Estados Unidos, eu acho que não precisa realmente disso. Não é essa a natureza das coisas. E olha, vejam vocês, quem é que falou também é coisa certa ali, né? Discursando no Fórum Empresarial dos BRICS. Quem? Vai lá. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou no Fórum Empresarial dos BRICS que a eventual expansão do grupo implique alguma forma de rivalidade ou antagonismo com outros fóruns importantes. Também ele. Vamos lá. Nós, brasileiros, acreditamos na diversidade cultural. Nós, brasileiros, acreditamos que as oportunidades têm que ser melhor distribuídas pelo planeta. Nós, brasileiros, acreditamos que os organismos internacionais precisam, de alguma forma, refletir esse novo contexto global em que potências emergem, em que países se desenvolvem e que modificam a face do planeta à luz da dinâmica econômica, social e política que atinge todo o globo. É, portanto, importante que os BRICS se unam em proveito desses valores comuns. O valor da liberdade, o valor da soberania nacional, o valor do mundo equilibrado, do mundo onde não há donos, mas povos soberanos, do mundo que busca oportunidades para toda a sua gente, sem nenhum tipo de distinção de raça, de etnia, de gênero, de nacionalidade, de religião e assim por diante. Não há necessidade de concentrar toda a produção em poucos estados nacionais, até para a valorização das soberanias nacionais e da diversidade cultural, que é um valor intrínseco aos BRICS, é importante que haja uma diversificação
diversificação, de uma pulverização das atividades industriais, pela segurança do planeta e pela melhoria das condições de sustentabilidade. Isso, portanto, há um espaço de atuação dos BRICS e isso não quer dizer necessariamente que você vai entrar em confronto com os outros, né? Agora, será que o G7 gosta? Será que os países ricos gostam? Será que os Estados Unidos gostam? Obviamente não. Qual é o segredo? Obviamente não. E tem um monte de gente, vamos para 30, tem um monte de gente querendo entrar. Vai bem. Tem, vamos lá. O portal da emissora alemã Deutsche Welle publicou um texto explicando por que tantos países querem entrar nos BRICS. A expansão, essa que está entre os principais tópicos da cúpula do bloco na África do Sul. 23 países se inscreveram formalmente para se tornarem membros permanentes, incluindo Argentina, Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Indonésia, Egito e Etiópia. Entre os defensores de uma expansão está a China, que busca assim aumentar a influência política em meio à crescente rivalidade com os Estados Unidos. Já para a Rússia, trata-se de buscar novos aliados em um momento em que o país sofre sanções ocidentais por causa da guerra na Ucrânia. Brasil e Índia, por outro lado, há muito tempo se opõem à rápida expansão do bloco, com Nova Delhi, com a Índia, especialmente preocupada com a crescente influência chinesa no grupo. Enquanto vem lutando para concretizar o potencial econômico, o BRICS se projeta como uma alternativa geopolítica a uma ordem mundial liderada pelos Estados Unidos, posicionando-se como representante do Sul global. E tudo que os candidatos à adesão querem agora é capitalizar a influência econômica do BRICS. Isso, então entendam. O próprio Brasil se preocupa com entrada, por exemplo, o Lula defende que a Argentina entre, porque é importante para o Brasil, para a indústria brasileira. Agora, a entrada de um monte de países ali, é claro que a economia chinesa tenderia a se impor, como vem se impondo no mundo. Então, também isso é preciso ser visto com cuidado, né? Daí, que me parece, de fato, imprudente, que você diga assim, não, nós queremos que os BRICS sejam grandes porque queremos rivalizar com os Estados Unidos, G7 e não sei o quê. Porque dentro do próprio grupo há contradições, né? Agora, que os BRICS são fortes, vieram para ficar e que o Brasil é importante nesse contexto, sim.